Gente, hoje eu vou mostrar para vocês uma técnica para se fazer relevo de maquetes. Eu estou usando esse canto de maquete, imagina que você tem um canto sobre o qual você possa construir o relevo. Então ele vai ficar desde aquele canto até aqui, o nível mínimo da maquete. Primeiro eu estou colocando esse pedaço de papelão que eu estou colando com cola quente. Ele está representando um corte no morro, como se logo do lado fosse passar uma linha, fossem passar os trilhos. Isso é legal porque esses cortes são muito comuns, eles ficam um pouco diferentes, quer dizer, eles ficam quase na vertical. Por isso eu estou colando esse pedaço de papelão. Eu ainda estou fazendo esses recortes em cima, que você já vai entender por quê. Ele vai ajudar a gente a emendar a próxima parte do nosso relevo. Bom, tendo medido e definido o tamanho, estou passando cola quente para poder fixar a base. Agora vai vir a parte mais interessante. Eu estou colocando aí uma tela mosquiteira. Ela é uma tela qualquer que você compra por aí, em lojas de variedades, e ela vai ser presa com um grampeador. É por isso que esse cantinho da maquete é melhor que ele seja feito de madeira, senão ele não vai suportar os grampos. Na base, que é muito fininha, nesse caso, eu não vou grampear, só estou colocando nesse canto mesmo. Mas se você usa um tablado comum, um compensado, você pode continuar grampeando até lá embaixo. Com a tesoura, eu estou retirando o excesso. E aí já dá para ver mais ou menos a cara que vai ficar. A tela tem uma constituição que permite que ela fique um pouco volumosa. Então ela acaba dando uma variação para o terreno. Ele fica um pouco ondulado. Como eu não pude colocar grampos na parte inferior, eu estou pondo com a própria cola quente, eu estou prendendo com a própria cola quente essa tela. O que você viu aí agora há pouco é a gente chama de atadura gessada. A atadura gessada é usada para se fazer gesso mesmo, quando a pessoa quebra um membro, alguma coisa assim. Se alguém aí que está assistindo é profissional da saúde, provavelmente vai me dar umas dicas de como fazer isso melhor. Mas a orientação quando você compra, você acha isso aí até no Mercado Livre, é molhar em água. Primeiro, é claro, por 2 segundos, não mais do que isso. Só dá uma mergulhadinha. Por isso aquele balde com água. E aí você já coloca e dá o formato a ela. Ela seca em poucos minutos, coisa de 5 ou 10 minutos. Mas você pode já ir construindo e moldando conforme você quiser. Como a gente já tem essa estrutura embaixo, ela já vai assumir automaticamente a forma. É só você ajudar com os dedos. Eu estou deixando essa parte inferior aí que tem o papelão sem a atadura. A gente vai fazer um outro tipo de cobertura nessa região. Observa que eu continuo cortando pedaços da atadura, a gente vai usar realmente uma quantidade pequena. Isso vem em rolinhos, como você viu, e um rolinho daquele é mais do que suficiente para esse cantinho. É claro que se você tem uma maquete inteira, você pode querer comprar um conjunto. Isso é vendido em conjuntos de mais ou menos 10 ou 20 e não costuma sair muito caro não. Você também pode encontrar nas farmácias, naturalmente. Bom, eu estou usando para tudo tinta acrílica, como você viu. No caso, acrílica fosca. Principalmente marrom, mas eu também fiz um pouquinho de tinta cinza com tinta branca e corante preto, uma gotinha só, porque eu gosto de intercalar tanto cinza quanto marrom no relevo quase sempre. Primeiro eu estou dando uma passadinha de cinza para dar uma olhada como é que fica. Mas a verdade é que a gaze, melhor dizendo, né, a atadura, ela tem uns buraquinhos, porque ela é uma trama bem fina, como se fosse um tecido.
Pode ser que você não se importe com isso e você já pinte direto. Eu ainda vou tomar uma decisão daqui a pouco que vai ser colocar por cima de todo esse relevo papel, pelo menos em algumas regiões, para que as partes da atadura que tem a trama mais aberta não fique esquisita. De qualquer maneira, já dá para ter uma ideia de como ele vai ficar passando essa tinta marrom aí. Mas eu também vou passar tinta cinza e é muito importante fazer o seguinte. Quando você passa de uma tinta para outra, você não limpa o pincel. Porque aí você vai ter uma cor mais fluente, uma mudança de cores mais fluente. Observa como vai começar a ficar. Agora eu estou passando um pouco da tinta cinza, está misturada com um pouco de marrom ali. Mas é principalmente cinza e marrom. São dois tons diferentes que eu estou usando. Veja como isso dá um movimento diferente para o nosso relevo. Eu também vou acabar passando aqui embaixo. Agora, é claro que fica um pouco esquisito se você parar para pensar, porque essa parte de baixo está totalmente retinha e a atadura não adere tão bem ao papelão. Então não vai poder ficar do jeito que está. Por enquanto a parte de cima está começando a ter mais ou menos a cor que ela vai ficar, embora eu ainda vá, como eu já disse, revestir algumas partes em papel. Conforme você está vendo, eu coloquei sobre o que seria o recorte no morro um pedaço de papel toalha. Você pode usar papel higiênico também. Mas na verdade esse é aquele papel que a gente usa para enxugar as mãos, que vem em quadrados. Olha aí como é que ele começa a ficar. O legal de você passar o pincel por sobre o papel é que ele vai assumindo essas rugas, e isso é muito legal, porque isso dá a impressão de um relevo realista. Então eu optei por também colocar esse papel, passando tinta diretamente por cima. Observe que eu não usei cola em nenhum momento. Eu estou passando tinta por cima. Do papel ele já está ficando na posição, ele vai secar na posição correta depois que a tinta secar. E ele está ficando já com a cor que eu quero. Eu estou intercalando cinza, tinta cinza, né, com tinta marrom, sem lavar o pincel entre um e outro. E tomando cuidado da tinta continuar molhada em cima do nosso relevo. Repito que isso é muito importante, para que a gente consiga ter um relevo mais realista possível. É preferível que as rugas no papel fiquem na vertical. Isso parece muito mais com a realidade do que se elas ficarem na horizontal. Então, a posição com que você passa o pincel, e você vai precisar ficar experimentando, vai determinar essa posição a gente pode chamar de textura, né? A posição que a textura vai acabar ficando, na verdade, o aspecto que a textura vai ter. Mas, de qualquer maneira, isso não faz tanta diferença. Bom, aí você está vendo algumas camadas de papel, eu passei tinta novamente por cima, e aí você está vendo que eu continuo pintando os novos pedaços de papel que eu coloco. Continuo intercalando as duas cores. Agora vai ter uma coisa que eu vou fazer. Antes que toda a tinta seque, você pode tomar uma decisão. Você pode deixar para depois, de repente, decidir se você vai colocar mais papel por cima ou não. Mas você também pode fazer uma coisa. Sobre esse relevo, você já aplica a vegetação. Eu sou um cara que usa a própria serragem, ou coisas parecidas com serragem. Se você vai trabalhar com outros tipos de grama, aí é claro que, dependendo do que for, você vai pensar como é melhor fazer. Seja como for, eu gosto de aproveitar a própria tinta como se fosse uma cola. Você percebeu aí que em algumas regiões a emenda do papel e da própria atadura acaba aparecendo. É nesses pontos que a vegetação vai entrar, ou pelo menos são pontos em que você deve reforçá-la, porque por mais que ela esteja aí para efetivamente parecer com vegetação, ela também serve para cobrir imperfeições. Então só depois que você coloca a vegetação você vai ter certeza de como o seu relevo deve ficar. Vamos aproveitar para fazer um diorama, já que a gente fez esse relevinho. Eu vou colar uns trilhos velhos que depois, se eu quiser usar como, sei lá, como um fundo para fotografia ou qualquer coisa assim, eu posso usar, né? Eu estou colocando os trilhos sem muito cuidado na posição que eles ficam com o corte correto, de acordo com a base. E estou colocando primeiro um pouco de cola, eu não estou pregando os trilhos, mas sim colando. Usei cola branca mesmo. E estou colocando pedrinhas de aquário tingidas de cinza. Porque aí você consegue perceber ele vai ter esse aspecto, né, de brita de ferrovia.
Para colar depois essa brita, digamos, né, a gente coloca a tinta diluída. Aliás, tinta não, né? Cola diluída em água, mais ou menos meio a meio. Aí vai estar o resultado. Se você gostou, comenta aí se você acha que é uma técnica legal. Inscreva-se no canal se você quiser continuar recebendo nossos vídeos. E curte aí, que é bem legal para esse vídeo chegar para mais pessoas, tá bom? Um abração.